Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial, sob contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, então aqui vamos escrever esse resultado separar o resultado aqui derivada parcial de ρ em relação a x é igual a x dividido por ρ e vale escrever nesse caso que x é igual a ρ cosseno de φ, ρ cosseno de φ. Então divide por ρ, essa derivada parcial de ρ em relação a x é cosseno de φ. Então vamos guardar o resultado com esse importante detalhe. E agora vamos dar continuidade aqui à derivada parcial de φ em relação a x. Isso é menos 1. O y é ρ seno de φ dividido por x elevado a 2, que é ρ elevado a 2 cosseno de φ elevado a expoente 2. Aqui 1 mais y dividido por x. Então y é ρ seno de φ e aqui ρ cosseno de φ. Então aqui nós temos menos 1 ρ seno de φ dividido por ρ elevado a 2. Divide-se ρ com ρ. Então nós temos cosseno de φ elevado a expoente 2, e aqui nós temos cosseno de φ mais seno de φ, e todo esse termo dividido por cosseno de φ. Então, ainda desenvolvendo, nós temos, divide o ρ elevado a 2 e o ρ, então menos 1 seno de φ. Aqui, cosseno elevado a 2 divide com cosseno, então cosseno de φ multiplicado, aqui o ρ multiplicado, e nós temos então cosseno de φ mais seno de φ. Muito bem, como escrever então? Muito bem. Vamos verificar sobre o resultado, verificar os detalhes. Certo, então aqui é ρ multiplicado, então vamos guardar esse resultado por enquanto. Menos 1 seno de φ dividido por ρ cosseno de φ, e todo esse termo multiplicando com cosseno de φ mais seno de φ no denominador. Precisamos de muito cuidado para nós tratarmos esse termo. Muito bem, vamos guardar esse resultado e comprometo-me em fazer uma revisão para verificar se há algum detalhe a ser considerado aqui. Eu realmente
gostaria de verificar qual é o detalhe e já identifico qual é o erro que eu cometi. Aqui a derivada em relação a x de arco tangente de f de x é 1 mais x? Não, é 1 mais f de x elevado ao expoente 2, eu escrevi 1 mais f de x, peço perdão pelo erro, pelo equívoco. Então nós vamos desfazer essas contas. Aqui todas elas estão equivocadas. Nós vamos, peço perdão pelo equívoco. Aqui nós erramos aqui, eu escrevi 1 mais f de x, eu errei, é 1 mais f de x, porém esse f de x está elevado ao expoente 2. Então quando nós calculamos aqui, corrigindo, nós temos 1 dividido por 1 mais y elevado a 2, dividido por x elevado a 2. E então a derivada parcial em relação a x aplicada sobre y multiplicado por x elevado a menos 1. Agora sim, então aqui 1 dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2, todo esse termo dividido por x elevado a 2, aqui o y, e aqui a derivada ordinária em relação a x aplicada sobre x elevado a menos 1. Então, divisão de frações, aqui é x elevado a 2 multiplicado por y dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2. E então a derivada aqui é menos 1 multiplicado por x elevado a menos 1 menos 1, derivada de x em relação a x. Derivada de x em relação a x nós sabemos que é igual a 1. Então aqui como resultado, a derivada de φ em relação a x é igual a x elevado a 2 multiplicado por y multiplicado por menos 1 multiplicado por x elevado a menos 2. Todo esse termo dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2. O x elevado a 2 mais y elevado a 2 é ρ elevado a 2. Então aqui nós temos x elevado a 2 multiplicado por x elevado a menos 2 é x elevado a 0. Menos 1 multiplicado por y. E aqui ρ elevado a 2 no denominador. Então isso é menos y dividido por ρ elevado a 2. E menos y é igual a ρ seno de φ. Ρ menos 1 multiplicado por ρ seno de φ dividido por ρ elevado a 2. Então, derivada parcial de φ em relação a x é necessariamente menos 1 seno de φ dividido por ρ. Muito bem, esse é o resultado que nós precisamos, então, para nós escrevermos a derivada parcial em relação a x. Muito bem. Peço perdão pelo erro e agora efetivamente consertamos, fizemos um escrutínio detalhado e minucioso, e então durante a próxima aula escreveremos a derivada parcial em relação a x. Muito obrigado a todos.